O assunto aqui é como lidar com os problemas, ou como viver livre de problemas, ou como resolver os problemas humanos. Repare, são perguntas que as pessoas têm, que as pessoas fazem. Nós precisamos realmente descobrir na vida o que significa uma vida real, livre de problemas. A vida humana, ela é cheia de problemas. Todos nós sabemos disso. Nós temos diversos problemas em diversos níveis de nossas vidas. Nós temos problemas econômicos, temos problemas políticos, temos problemas sociais, temos problemas religiosos. Além desses problemas, nós temos os diversos problemas de ordem interna, que são os problemas psicológicos. A inveja é algo assim, a raiva, o ciúme, o medo. Então, a nossa vida humana, ela se constitui de problemas. A pergunta aqui é essa: será que não há uma outra vida além dessa vida como nós conhecemos? Nesse padrão, nesse modelo, nesse formato? Esse é o assunto nosso aqui dentro do canal. Estamos colocando para você aqui a investigação disso. A possibilidade, sim, de uma vida livre de sofrimento. Mas é muito curioso o nosso comportamento. Quando você sente fome ou sede, você não espera para resolver isso depois. De imediato, você busca um caminho, você busca uma solução. Nós precisamos, sim, resolver os problemas. Então, alguns problemas, e esses problemas, na verdade, são a maioria, nós sempre jogamos para frente. Nós temos uma ideia de que amanhã eles serão resolvidos. Nós os resolveremos. Então, existem problemas imediatos que buscam ser atendidos prontamente e nós atendemos esses problemas de uma forma imediata, como a fome e a sede. A gente não adia isso. Quando temos uma necessidade física, procuramos atender essa necessidade. Nós não adiamos essa necessidade. Nós não adiamos esse assim chamado problema. Se você tem uma dor de dente, você não tem como adiar isso. Ela se torna intensa e de imediato você procura um tratamento médico. No entanto, internamente, os nossos problemas continuam, psicologicamente, economicamente, socialmente. Nossas relações uns com os outros estão cheias de problemas. E nós estamos adiando isso. E por que fazemos isso? Porque nós acreditamos que daqui a um tempo isso será resolvido. Daqui a um tempo poderemos atender isso. Então nós vamos aqui colocar para você algo que consideramos muito importante dentro desse trabalho. Nós precisamos descobrir a verdade sobre a ideia que temos dentro de nós dessa protelação, desse adiamento. Por que isso ocorre? Como isso acontece? Por que isso está presente? Isso está presente, e aqui já vai a resposta, porque nós acreditamos no tempo, nesse psicológico tempo para a solução dos problemas. O que estamos dizendo aqui é que isso
não procede, isso não é real, não há nenhuma verdade nesse tempo psicológico. Nós estamos sempre falando sobre a ilusão desse tempo psicológico aqui dentro do canal. Parece que a maioria ainda não percebeu ainda o que estamos colocando. Você não lida de uma forma gradativa com uma graduação para a finalização de um dado problema psicológico, emocional, de relacionamento, porque simplesmente isso não acontece. Não podemos psicologicamente nos livrarmos do medo gradualmente, da inveja gradualmente, do ciúme, da não quietude, da não paz em nossas relações. Nós não lidamos com problemas psicológicos ou de ordem interna, no qual implica a presença desse eu, da pessoa, desse senso pessoal de identidade, de uma forma gradual. Não há como nos libertarmos do sofrimento psicológico de uma forma gradual, desse sofrimento interno, que é o sofrimento do eu, de uma forma gradual. Assim, é uma grande ilusão a ideia que formamos dentro de nós desse tempo psicológico para lidarmos com as situações complicadas, difíceis, adversas da vida. Aqui nós estamos trabalhando isso, colocando de uma forma muito clara isso aqui para você. Sim, é possível o fim para o sofrimento. Sim, é possível o fim para os problemas. Mas isso é algo que ocorre quando o sentido do eu, que é esse que vive nesse modelo de tempo psicológico, já não está mais presente. Então, se queremos ir à raiz dos problemas, deixa eu só enfatizar um pouco mais isso aqui. Nós temos inúmeros problemas. São diversos os problemas. E a pergunta central é como resolver os problemas humanos, como resolver esses problemas, como lidar com esses problemas. Há sempre uma ideia por detrás desse como, dessas perguntas, para a finalização desses problemas. E a ideia central por detrás disso é de uma fórmula, de um modelo, de um programa de ação para atacarmos o problema. Aqui, a verdade do fim para todos os problemas reside na compreensão de um problema central, de um problema único, que é o problema desse tempo psicológico, no qual esse eu, como uma entidade, está presente. Qual é a verdade desse eu? A verdade desse eu é a verdade desse tempo psicológico. Você tem dentro de você uma sensação de que existe como alguém que veio do passado, alguém que está indo para o futuro, alguém que está lidando agora aqui no presente, tendo esse presente nele uma porta entre o passado e o futuro, entre o que foi e o que será. Então nós temos uma ideia de ter sido, de estar sendo e de que seremos. Essa entidade presente é a identidade do eu. Quem é você? Aí você descreve o seu nome. O seu nome é uma memória do passado. Você descreve uma história
é a história desse corpo e dessa mente que tem 30, 40, 60, 70 anos de idade. Então, a identidade que você assume, psicologicamente falando, é uma identidade de memória, é uma identidade firmada no tempo, passado, presente, futuro. Então, essa identidade psicológica é o mim, o eu. Desconhecemos a verdade deste ser. Dizemos o meu ser, a minha vida, a minha história, o meu nome, o meu corpo, a minha mente, que vivi no passado, o que estou vivendo agora, o que viverei amanhã. Então, há sempre uma ideia central por detrás desse como vencer o sofrimento, como superar os problemas, como ir além desta situação em que me encontro nesse instante. A forma real de nos aproximarmos do fim dos problemas reside na compreensão desse elemento, que é o elemento eu, que está assentado nesta noção de vir a ser, de ter sido, de estar sendo e de se tornar alguém. É por isso que nós vivemos falando muito da importância do desenvolvimento pessoal, do aprimoramento da pessoa. O que não percebemos é que uma pessoa aprimorada ou desenvolvida continua carregando ainda esse senso de pessoa. E não há nenhuma pessoa no planeta que não tenha problemas. Então, não importa o quanto você tenha se desenvolvido, se aprimorado, melhorado, se tornado uma melhor pessoa, aqui estamos tratando do fim da ilusão desta assim chamada pessoa, deste senso de identidade presente, que veio do passado, está caminhando para o futuro e que, portanto, tem que se ampliar, melhorar, se tornar melhor. Com certeza, isso não é o fim para o senso do eu, do ego, e, portanto, isso não é o fim para esse tempo psicológico. Assim sendo, isso não é o fim para os problemas. Aqui estamos indo à raiz de todos os problemas, que é o eu, o ego. Então, quando existe o fim desse tempo psicológico, temos o fim do senso do eu, do ego. Há algo presente fora do conhecido, fora desta noção psicológica de identidade, fora dessa noção de passado, presente e futuro. Essa realidade é a realidade divina, é a realidade de Deus, é a realidade do seu ser. Isso não se separa da vida, isso é a vida. E a vida, definitivamente, não carrega problemas. A vida humana, a vida centrada no eu, nunca está dissociada de contradições, de dilemas, de conflitos, de adversidades, de problemas. No entanto, essa assim chamada vida humana é algo produzido pelo pensamento. Precisamos investigar a natureza do pensamento. E aqui nós nos deparamos já com uma outra questão fundamental para esta compreensão do fim dos problemas. A primeira coisa é essa questão ilusória do tempo, no qual esse eu está presente. E a segunda coisa é a noção da presença do pensamento. Eu disse segunda coisa, mas na realidade estamos falando da mesma. Só temos a noção de tempo quando temos a noção de presença de pensamento.
Observe que toda noção que você tem sobre quem você foi está assentada na memória. Sobre quem você deseja ser está assentada no pensamento, que é memória. Todo pensamento é só memória. Então, a memória, quando ela é projetada no amanhã, é a imaginação. É isso que nós chamamos de futuro. Apenas psicologicamente temos essa noção equivocada de futuro. Não existe nenhum amanhã psicológico. Não existe nenhum amanhã livre do pensamento. É o pensamento que projeta o amanhã. Observe isso claramente nesse instante. É quando o pensamento está presente que existe o passado. É quando o pensamento está presente que existe o futuro. Mas observe que o pensamento não lida com esse instante, com esse momento, porque nesse momento não há espaço para o pensamento. Se o pensamento chega agora aqui, ele está só relatando o passado, ou ele está só projetando o futuro. Então aqui nós temos já esse segundo elemento que precisamos compreender. Assim, o que é o pensamento? Essa é a pergunta. O que é o pensamento? O pensamento é memória, lembrança, recordação. A imagem que vem do passado, você passa por experiências e isso é registrado. Isso agora é uma memória, uma lembrança, uma recordação, é um pensamento. Então, os nossos problemas estão todos assentados nesse modelo. Notem que coisa importante temos aqui. Não há nenhum problema na vida. Todo problema está no pensamento. Então, o pensamento cria o problema. E ele busca resolver o problema. Então, o pensamento, que é tempo, é a base do problema. Esse pensamento que é tempo, que é a base do problema, ele está tentando resolver os problemas. E o que ele tem feito? Ele não atende os problemas. Não atende porque ele não pode atender os problemas, porque ele é o autor, o criador dos problemas. O sentido do eu, do ego, ele é formado de pensamentos. Ele não tem nenhum interesse real, verdadeiro, para o fim dos problemas, porque ele é a base dos problemas. Então, nós estamos tentando atender a situação que o pensamento cria, produz. Estamos tentando atender isso, resolver isso, dar uma solução final para isso, através do próprio pensamento. Então, estamos dentro de uma ilusão. Isso explica porque o medo não termina, a ansiedade não termina, depressão não termina, angústia não termina, porque a tristeza não termina, porque a dor da solidão não termina. Nós podemos ter mudanças de quadro, aparentes e significativas melhoras, mas isso ainda está nesta ordem, na ordem psicológica. E nessa ordem psicológica estamos ainda dentro de uma ilusão. Porque o eu melhora. O eu tem um alívio temporário de suas dores. Na verdade, ele tem mecanismos para escapar temporariamente de estados conflituosos e de sofrimento, que são problemas. Mas esse escape não é o fim para o problema, é a melhora.
Aqui estamos falando de outra coisa, estamos falando do fim desse senso do eu, do ego, e, portanto, do fim do medo, do fim da ansiedade, do fim da angústia, do fim da depressão, do fim desses estados internos de sofrimento presente em razão desses problemas que se sustentam no eu, no ego. Estamos juntos? É isso que estamos investigando aqui, explorando aqui com vocês. Essa realidade além do eu, do ego, que é a realidade deste ser que somos quando o sentido do eu não está, não carrega nenhum desses quadros de infelicidade interna, nenhum desses problemas psicológicos, nenhuma dessas desordens. E se isso é resolvido, esses assim chamados problemas sociais, econômicos, de relacionamento com pessoas, tudo isso sofre uma radical transformação, uma radical mudança. Nós não podemos atender o fim desses problemas sem antes atendermos o fim para esse básico problema, que é o problema do eu, do ego. Compreendam isso. Todo conflito no mundo, todo sofrimento no mundo, toda desordem, confusão em que nós nos encontramos, tudo isso está presente porque internamente nós somos a base que sustenta tudo isso. Esse mim, esse eu, está sustentando tudo isso. Uma visão da verdade sobre você é o fim da ilusão desse eu. Então algo está presente e esse algo é a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, que é a verdade do amor. Essa é a liberdade possível quando ocorre o despertar da consciência, que alguns chamam de iluminação espiritual. Ok? Esse é o assunto nosso aqui dentro do canal. Nós temos encontros online aqui nos finais de semana. Nós temos aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para você participar desses encontros. Temos também encontros presenciais. Além disso, temos retiros. Ok? Aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Tendo perdido o ser, os pensamentos o afligem. O mundo é visto, as dúvidas surgem e também a ansiedade pelo futuro. Segure-se firmemente no ser, e esses desaparecerão.